Olá, seja bem-vindo a mais um Connection Talks, o podcast da Global Connection, a escola de idiomas que liga, que conecta você ao mundo. E hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, que é o Márcio Jesus Silva, um executivo de negócios e tecnologia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Márcio. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu que agradeço muito a oportunidade, né, de conversar um pouco sobre carreira, negócio e idiomas, né? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Que bom. E já que estamos no coração de Minas Gerais, nada como começar essa prosa, né? De um jeito bem mineiro, né? De onde você vem, para onde você vai, né? Conta um pouco para nós aí da sua origem, da sua história. Poxa, eu sou, assim como muitos de nós, né, eu sou uberlandino, né, eu resido em Uberlândia há quase 35 anos e com muita satisfação, eu adoro, amo essa cidade aqui, acho que é uma cidade muito especial, mas eu nasci no sul de Minas, eu nasci numa cidadezinha chamada Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas? Fica próximo a Poços de Caldas? Próximo a Poços, colada em Poços de Caldas. Ah, sim. É mais ou menos assim, a Europa brasileira, né? Lá tem serra, tem montanha, o clima é frio. Sim. Era frio, né? Hoje não é tão mais frio assim. Né? Certo. Mas enfim, aquecimento global. Aquecimento global. Eu nasci lá e criança ainda, minha família se mudou para o Triângulo Mineiro. Certo. Eu vim morar em Conquista. Conquista entre Sacramento e Uberaba ali. Sim. E na minha adolescência eu fui para Uberaba para estudar e comecei minha vida adulta, né, em Uberaba. Tive a oportunidade de estudar em alguns colégios lá, de empreender em Uberaba, de começar a trabalhar em Uberaba. E por volta de 2000, um pouco antes, eu vim para Uberlândia. Certo. E aí, eu não posso dizer que aqui fiquei, que eu tive um período também que eu fui morar no interior de São Paulo, na cidade de Franca. Sim, Fiquei morei em Franca também, olha que coincidência, né? Cidade espetacular também. Né? Mas enfim, e assim como muitos de nós, né, a nossa geração começava a trabalhar muito cedo, tinha, enfim, desenvolvimento de profissões, de habilidade, de aprender a trabalhar em diversas coisas muito cedo. Você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos de idade. Né? E hoje você está com? 53. 53. Até a semana que vem. Ah, é. Semana que vem, né? 54, parabéns antecipado, né? Você já chega nos 54. Né? Então já são 40 anos de profissão. E aos 13 você começou que jeito? Enfim, uma cidade pequena, como Conquista, as crianças, né, os adolescentes começam em subemprego, auxiliar num escritório, na oficina mecânica, certo. Departamento pessoal de uma usina de açúcar e álcool, enfim. Sim. Aprendi bastante coisa, torrefação de café, olha só quantos negócios. Exato, né? Quantos negócios. Mas isso já vai te abrindo a cabeça, né? Super. Vai te abrindo a mente. E eu, inclusive, acho que uma dos impactos que a gente tem nas gerações atuais, sim, de amadurecimento, às vezes, um pouco tardio da geração de jovens de hoje em dia, é que esse contato social que o trabalho permite, que essa atividade profissional permite, ele chega num momento mais tardio, né? A nossa geração, ela era levada, ela era impelida, né, a se emancipar. Exato. Mais cedo, mais rapidamente. A nossa adolescência era mais curta. Era mais curta. Né? Hoje a adolescência ela acaba se estendendo um pouco. Às vezes vai até os 25 anos. Né? Tem gente que gosta da adolescência. Tem gente que fica até os 60, né? Mas tem a galera aí que fica aos 25. Então aí aos 13 você começou e aí você já foi para Uberaba para poder fazer seu curso superior? Isso é bem interessante. Minha primeira formação, minha primeira profissão é técnico em eletrônica. Certo. Eu fiz o segundo grau e o curso técnico ao mesmo tempo. É um formato de escola profissionalizante, hoje existe também. Sim. E o segundo grau normalmente são 3 anos, né? Exato. Nesse caso ele dura 4 anos, porque você adiciona uma parte profissionalizante. A parte profissionalizante, né? Então eu comecei no início, eu ia e voltava de Conquista a Uberaba todas as noites de ônibus de estudantes, levar... uma escola técnica especializada. Na realidade, um colégio, à época, muito respeitado em Uberaba, o Colégio José Ferreira, que faz parte do SENEC, que é uma comunidade estudantil. Sim. Era um dos principais colégios em aprovação nas faculdades de medicina, engenharia, nas faculdades
da região do Triângulo Mineiro, né? Certo. E ele desenvolveu alguns cursos técnicos. Uhum. E eu fiz o segundo grau junto com o curso técnico de eletrônica, Perfeito. que foi a profissão do meu avô, foi a profissão do meu tio, então É tive mesmo? alguma influência, assim. Sim. Meu tio trabalhou um tempo na IBM, teve contato com tecnologia, teve experiências fora do Brasil, então aquilo A inspirava. pré-história da tecnologia, né? Seu tio teve contato. Mainframe, né? Que era o... Sim. Hoje a gente tem num smartwatch a capacidade de processamento que a gente tinha no mainframe de 40, 50 anos atrás. Pois é. A tecnologia evolui muito rápido, né? Muito. Mas eu fui fazer eletrônica por gostar de tecnologia e por essa influência, né? E foi muito bom. Eu comecei indo e voltando de Conquista, morando ainda com meus pais. Certo. No meio do curso, no segundo para o terceiro ano, o curso era de 4 anos, né? Eu tive a oportunidade, eu fui aprovado num processo de estágio, Sim. à época da Embratel, é uma coincidência, eu trabalhei muito tempo em telecomunicações, mas meu primeiro estágio foi em telecomunicação, na Embratel. Sim. E me permitiu mudar para Uberaba, porque eu passei a ter uma ocupação, né, de 8 horas na Embratel, Sim. e passei a ter uma renda também, que me permitiu me manter morando fora, né? longe da minha família, dos meus pais, né? Sim. E aí eu me mudei para Uberaba com 16 anos, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Menino de tudo. Menino de tudo. Igual hoje, menino de tudo. E ainda continua esse menino, né? Tá. Mas, e aí em Uberaba, você ficou por quanto tempo? Então, em Uberaba eu fiquei por 4 anos. Sim. Eu terminei meu curso técnico de eletrônica, comecei a fazer engenharia elétrica na Uniub. Certo. A Uniub, né, a gente vê a Uniub conquistando um espaço importante no nosso estado, né? Exato. Mas é uma faculdade que tem bastante história, né? Bastante tempo. Sim, sim. Então eu comecei a fazer engenharia elétrica na Uniub, terminou meu estágio na Embratel. Eu trabalhei por um tempo numa empresa local, depois empreendi, montei minha própria empresa com alguns colegas, com menos de 20 anos. Sim. Meu pai me emancipou para fazer parte do contrato social da empresa. Perfeito. Precisava ter mais de 21 anos, então eu fui emancipado. Para poder ter. E é empresa de quê? A empresa de prestação de serviço, na época, em computadores. Os computadores pessoais, né, estavam começando a ganhar mercado. Você fazia o conserto do hardware. Fazia o conserto do hardware, fazia instalação e fazia treinamento de operação. Olha só. Computadores e facsímile. Eu tenho certeza que um punhado de espectadores que vai nos ouvir aqui não sabe o que é isso. Não sabe, né? Mas era uma máquina que você coloca um documento, ela escaneava o documento e uma outra máquina similar reproduzia do outro lado. Exatamente. Por fio telefônico. Por fio telefônico. Por fio telefônico. E do momento em que apareceu o e-mail, essa máquina não fez sentido mais. Era possível anexar o documento e enviar. É bom o pessoal saber. Você colocava uma folha de sulfite. Exatamente. Né? Ela rodava, escaneava, como você muito bem exemplificou, e saía no aparelho de uma outra pessoa. Né? E interessante essa lembrança, né, que me veio à mente aqui. Esses equipamentos eles vinham para o Brasil importados, a gente praticamente não tinha nenhum fabricante nacional. Exato. E os manuais vinham em inglês. E como eu fazia o treinamento, né, para as pessoas que iam operar um fax, mas o treinamento é apertar 2, 3 botões. Mas na sequência correta, da forma correta, né, brincadeiras à parte. Mas para fazer esse treinamento, eu tinha que traduzir esse manual em inglês para o português e, obviamente, para entender tudo que estava ali, mas para passar também. Eu entregava junto com o treinamento um manual impresso, né, com cópia em português. Você já tinha estudado inglês antes para poder fazer essa tradução ou você foi autodidata no começo? Eu tinha estudado, mas infelizmente, né, o inglês enquanto cadeira, enquanto disciplina, né, nas nossas escolas públicas, mesmo escolas particulares, ele não é pleno, ele não traz plenitude, ele é um inglês bastante básico, né, e eu busquei sim de uma forma autodidata, a gente não tinha ainda o chat GPT para perguntar, então era dicionário. Nem imaginava isso, né? Olhando palavra por palavra, formando as frases, as expressões para fazer essa tradução. E aí, como é que foi essa experiência, né, com o inglês ali, né, aprendendo na marra, né? Aprendendo na marra, deu bastante trabalho, mas eu aprendi com essa experiência que o inglês, ele de fato é um diferencial. Certo. Ele é um diferencial para a pessoa que vai exercer alguma atividade profissional ou até mesmo atividade de lazer, né? Conseguir se comunicar em inglês, conseguir ler, interpretar, ouvir em inglês é um diferencial. E
infelizmente aqui no Brasil a gente tem um percentual pequeno da população que tem essa proficiência. Naquela época, né, enfim, eu não tinha proficiência total, mas o pouco que eu consegui adaptar de traduzir um manual de um equipamento em inglês para português e usar isso como um produto, né, um serviço a ser prestado, Sim. ele passou a ser, de fato, um diferencial. Era um diferencial para você. Um diferencial para mim, com certeza. E aí essa empresa, você fez com amigos? Eu fiz com amigos. Da mesma Minha ideia? empresa chamava-se, na época, Teledata. Teledata. Nós tínhamos por volta de 20 anos. Sim. E Eram quantos? 5. 5. Assim, da receita do caos. Já era quase uma SA, né? 5 jovens de 20 anos, né? Um advogado, uma administradora, 2 técnicos e um estagiário. Correto. E aí cada um tinha uma função. O estagiário porque era nosso amigo, a gente trouxe ele como sócio. Sim. Enfim, mas foi Ele é um cara legal. Ele é um cara legal e ainda é um cara muito legal, mas é difícil o convívio. Certo. Porque o ambiente de negócios requer muita habilidade de relacionamento. E um jovem ainda amadurecendo, os jovens amadurecendo suas habilidades de relacionamento. Hoje você já é um executivo de negócios, mas eu acho que esse aprendizado com esses 5 colegas, né? Foi sensacional. Foi sensacional para você saber pelo menos o que é que não se pode fazer hoje. Exatamente. Né? Não ter 5 sócios na mesma empresa. Já é o começo. Brincadeiras à parte, mas enfim, nós ficamos com a empresa um pouco mais de 1 ano. Sim. E eu vendi a minha parte na empresa, eu estou esperando receber ainda, né? Mas Vai ser vender. Vale, né? Mas quiser mandar um recado para eles. Fica a dica, viu, gente? Mas eu vendi a Teledata, minha parte na Teledata. O negócio ia bem, a gente tinha demanda, a geração de valor, de receita era adequada para o momento. Mas a gente tinha muito conflito, uma visão de que alguns entregavam mais, alguns produziam mais, alguns de nós estavam mais diretamente ligados. Falta de experiência, né, Marcos? Falta de experiência. Falta de experiência. Não tinha maldade de ninguém. Muito um ímpeto, uma vontade de empreender, isso é ótimo, eu acho que isso tem que acompanhar a gente na nossa vida profissional sempre, mas de fato a falta de habilidade de relacionamento levou a gente, falou, peraí, vamos diminuir o problema, vamos concentrar em menos sócios, né? Sim. E aí eu vendi a minha parte na Teledata e foi quando eu me mudei para Uberlândia. Certo. Isso já no ano 2000, então. 2000. E a Teledata permaneceu? A Teledata permaneceu mais por volta de 1 ano e depois eles dissolveram a empresa. Todo mundo dissolveu. Hoje cada um tem a sua... Cada um tem sua carreira, tem sua vida, enfim. Mas ainda existe um relacionamento entre vocês? Existe pouco contato, né? A gente vai seguindo caminhos diferentes, né? E infelizmente a gente faz muitos amigos pela vida, mas poucos a gente mantém contato frequente. Sim. Mas a gente se conhece, a gente se comunica, mas com a frequência muito, muito menor. Muito menor, sim. Mas tem respeito, enfim, tem uma relação amistosa. Sim, um carinho. Um carinho. Quer não, foi um ano da sua vida significativo. Significativo. Né? Que trouxe aí uma raiz para você poder mudar para Uberlândia. E o que foi que te trouxe para Uberlândia? Especialmente o que me trouxe para Uberlândia, naquela época, foi a oportunidade de trabalho. Uberlândia é uma cidade um pouco maior do que Uberaba, né? Sim. Só o dobro. Meus amigos uberabenses não podem ouvir isso. Né? Tem alguns uberabenses que não acreditam nisso. Brincadeiras à parte, né? Mas Uberlândia é uma cidade mais aquecida em termos de mercado de trabalho. Eu tive uma oportunidade de trabalho aqui em uma empresa multinacional, Xerox do Brasil. Xerox, ok. E eu comecei a trabalhar na Xerox na função de técnico, fazendo instalações de máquinas também. De máquinas também, né? Essa era a minha profissão. Deixei a engenharia elétrica que eu fazia à época, não consegui transferir para Uberlândia, porque eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, né? E Uberlândia a gente tinha engenharia elétrica na UFO, inclusive de excelente qualidade, mas período integral. Então, para quem trabalhava não era... Xerox também, é bom explicar para a geração mais nova o que era Xerox, né? Virou sinônimo de fotocópia, que era o nome adequado, né? Que era a gente fazer reproduções de folhas, não tinha impressora à vontade, né? Não tinha impressora. Não tinha scanner à vontade, não tinha nada, né? É uma máquina que fazia 6 cópias por minuto.
6 cópias por minuto. Por minuto. Você pegava um original em preto e branco, colocava num vidro lá, ela fazia um scanner analógico ali, mecânico, né? Sim. E reproduzia 6 cópias por minuto. Ela custava, à época, o preço de um carro popular de entrada no Brasil, perto de R$100 mil. Se Eu a gente não for tinha fazer uma noção comparação. disso mesmo. Tanto que os equipamentos eram locados ou Eu sempre ouvi dizer que eles eram meio que incomodato, né? comodato em contratos de 5 anos, 4 Então não é lenda. Não é lenda, é Era verdade. assim que funcionava mesmo. Era a tecnologia da época e reproduzir documentos à época gerava esse valor, né? Nós tínhamos, como é que fala, locais que tinham 4, 5 máquinas de xerox que eram, se fossem gráficas, né? As copiadoras, As né? copiadoras, isso mesmo, né? Onde o pessoal... Nós ainda temos, sabe? Dentro da Universidade Federal tem alguns espaços, mesmo, né? existe. No centro da cidade tem espaço, mas hoje eles fazem muito mais do que isso. Fazem cópia de fotos, impressão de fotos, grandes formatos, em cores, né? Então a tecnologia evoluiu, reduziu muito a quantidade de empresas que fazem esse serviço, Exato. mas ainda existem algumas. Eu, na época da minha faculdade, também tirava muita fotocópia de livro, né? Tinha muito livro, já tinha acabado de fazer edição, o professor falava, deixa ele lá para poder... Fazer capítulo tal, capítulo tal. Exatamente, né? Para poder fazer isso daí, né? Me diz uma coisa, a Xerox também é uma multinacional, né? E por ser uma multinacional, o inglês também te ajudou lá ou não? O inglês ajudou bastante também na Xerox, né? Sim. Eu comecei fazendo manutenção, instalação e treinamento de máquinas. A maioria das máquinas elas eram montadas no Brasil, Certo. mas elas vinham com todo o kit de peças, equipamentos em inglês, os manuais de treinamentos, Correto. boa parte deles eram em inglês. E na ocasião, você já tinha feito algum curso de inglês ou ainda não? Ainda continuava como autodidata no dicionário ali? Eu fiz alguns cursos, né? Claro que talvez não tão contínuo ou recorrente, igual para Correto. alcançar uma certificação em inglês, alguma coisa assim. Mas eu buscava professores particulares, enfim, Certo. com uma cadência não muito adequada, né? Quando a coisa apertava, estudava mais, a hora que aliviava um pouco, relaxava. Né? Mas houve situações, né, durante minha carreira na Xerox, de fazer treinamentos de equipamentos novos que vinham importados dos Estados Unidos, Certo. que todo o material didático impresso e vídeos eram em inglês. E, eventualmente, o segundo nível de suporte ou o terceiro nível de suporte, nós, profissionais técnicos, ligávamos para um pool de suporte técnico Sim. que estava fora do Brasil, que o idioma era inglês. Ok. Uma linguagem muito técnica, uma linguagem conhecida que facilitava um pouco a comunicação. Mas, de novo, o inglês fazendo a diferença, né? Certo. E a Xerox, uma multinacional muito moderna em termos de práticas de gestão, de oportunidades, né? Sim. Foi uma experiência sensacional de vida. Durante meu tempo na Xerox, eu fiz uma transição de carreira, foi muito importante para mim. Sim. Eu deixei a área técnica e passei a atuar na área de negócios. Eu deixei de ser de cuidar dos equipamentos e passei a comercializar os equipamentos. Eu comecei a vender equipamentos. E o que te levou a essa transição? Essa é uma ótima reflexão, né? Eu acho que essa atividade de conversar, de comunicar, de entender Correto. a necessidade das empresas, né? E das pessoas, Sim. né? E, obviamente, as oportunidades que a área comercial traz, né? E trouxe à época, né? De ampliar um pouco mais a minha carreira, a minha jornada profissional. Certo. Um ponto que eu nunca deixei de perseguir durante a minha vida é levar sempre a parte acadêmica consonante com a carreira, né? Então, Certo. eu deixei a engenharia elétrica e quando vim para Uberlândia, eu comecei a fazer ciências da computação. Ok. Então, ainda uma formação técnica, mas uma formação já em programação, análise de sistemas, assim, e por assim vai, né? E em ciências da computação também, a maior parte dos termos que a gente usa na programação, no desenvolvimento hoje de um chatbot ou de um prompt, são termos em inglês. Sim. E o inglês também, ele se faz presente o tempo todo. Exato. Para os profissionais de carreira técnica. Hoje eu tenho vários colegas que trabalham aqui em Uberlândia, em home office, para empresas que estão fora do Brasil. E a rotina de reuniões deles
é com um grupo multicultural, de Exato. indianos, Home chineses, office já é uma europeus. terminologia inglesa, né? Exatamente. Está muito presente Presente. muito presente na nossa vida. Exato. E aí você ficou na Xerox até quando? Eu fiquei na Xerox Virou pra área comercial, né? E depois eu fiquei na Xerox por 10 anos, por 10 por anos. aproximadamente 10 anos, né? Uhum. Fiz essa migração para a área comercial, concluí a graduação em ciência da computação. Legal. Eu brinco que eu estudei 5 anos Uhum. para trabalhar 6 meses na área, né? Mas nada foi perdido, muito pelo contrário. Sim. Toda essa bagagem de conhecimento de tecnologia, sistemas, ela me ajuda Conhecimento não ocupa espaço, de forma alguma. né? Amplia espaço. Amplia. Né? É muito legal. É. E nessa época, ainda na Xerox, eu fiz uma pós-graduação em marketing. Estava trabalhando na área comercial e Sim. busquei complementar a minha atuação na área comercial. Na Fundação Getúlio Vargas, foi a primeira turma da Fundação Getúlio Vargas aqui em Uberlândia, quando eles Certo. começaram a expandir os MBAs, e eu fiz uma Então, pós-graduação não era em como eles vinham de São Paulo para Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro. É. Né? Eles ocupavam. Eu me lembro de uma. Eu mesmo fiz uma pós pela GV ali na Universidade de Algar. Na Universidade de Algar. Isso. Né? Eles alugavam um espaço lá pra gente. Quando eu estudei, foi onde é a Associação Comercial hoje. Na realidade, é um anexo ali, sim. eles usavam espaço. Usava o espaço. Anexo ali, e era sexta-noite, sábado o dia todo, Correto. e durante a semana um punhado de trabalho para fazer. Punhado de. É. E foi muito legal, né? Porque foi a primeira formação fora de uma linha técnica, né? Sim. Mais voltado para uma linha de negócios, para uma linha de comportamento humano, né? Legal. A gente começa no marketing tocar outras disciplinas além da área técnica, né? Exato. Para o desenvolvimento de negócios, para liderança, né? Para relacionamento interpessoal é sensacional. Com certeza. Foi muito bom esse período também. Show. E aí, você já chegou em Uberlândia em 2000, né? Ficou na Xerox até 2010. Deixa eu só né? corrigir um ponto aqui, que realmente eu me perdi aqui nas datas. Certo. Eu cheguei em Uberlândia em 91. 91. É, Tá. e eu fiquei na Xerox até 2001. Ah, ok. Só 2001. ajustando Ajustando cronologicamente. Cronograma, né? Depois a gente muda o cronograma. subtitle aqui. Né? Aí, Em 2001, 2001. eu fiquei na Você Xerox ficou até 2001. Certo. E na Xerox eu tive, enfim, o início da minha carreira comercial e início também do exercício da liderança, né? Eu comecei como vendedor, cuidando de uma Certo. carteira de clientes, e ao longo da minha jornada, da minha carreira lá, eu assumi uma supervisão de vendas. Então eu tinha um time que eu coordenava o trabalho deles, trabalhava aqui no Triângulo Mineiro, um pedaço aqui do sul de Goiás, né? Que era a região da Xerox, por onde a gente operava. Legal. Então foi a minha primeira experiência de liderança, e ainda bastante jovem, né? Que é uma mudança profissional importante também. Sim, com Até certeza. Até certo momento a gente se prepara para fazer por nós mesmos. Toda a entrega é nossa, é individual, o compromisso, a dedicação. Surte efeito porque você tem gestão do seu tempo, da sua dedicação. Beleza. No momento que você trabalha com equipe, aí é fazer com as pessoas. Isto. As disciplinas começam a requerer, né, outras habilidades, outras competências, e eu tive Exatamente. a oportunidade de exercitar isso na Xerox. O Jack Welch, ele é CEO mundial, né, da General Electric, ele colocava muito isso, né? Antes de você se tornar um líder, a carreira é fazer crescer a si mesmo. Depois que você se torna um líder, é fazer crescer os demais. Perfeito. Né? Excelente. Acho muito feliz essa frase dele. Né? 2001, a Global Connection já existia, né? Você já conhecia. Global Connection já existia. Você já conhecia. Você já chegou a conhecer a Global Connection quando? Eu corro risco de errar a data exata, Ok. mas eu tenho contato com a Global Connection entre 15 a 20 anos. 15 a 20 anos já. Já. Aham. E como é que você ficou sabendo da gente? Como é que você chegou até nós? Né? Eu acho que desde o primeiro contato com a Global Connection, um ponto que foi um diferencial, né, para eu buscar a Global Connection é o fato de poder ter programas mais customizados, mais direcionados, né, à preparação para o mercado, preparação para as relações de trabalho, para o dia a dia, o uso na empresa.
eventualmente programas personificados, né, para desenvolvimento de uma competência ou para fazer um teste específico, né? E uma flexibilidade de horário que eu sempre busquei contar também com a Global Connection, e eu agradeço enfim, a flexibilidade para isso, né? Nem sempre a gente que tem uma rotina intensa nas empresas, Sim. nem sempre a gente consegue manter aquela regularidade de horário, poder repor a aula, compor com outra, eventualmente até com outros professores, ter uma experiência diferentes, com sotaques diferentes, né? Então, enfim, a Global Connection, acho que esse posicionamento de inglês profissional, desde o início, né, que eu comecei a me relacionar com ela, foi de fato um dos pontos que Foi um dos pontos que mais te chamou a atenção. mais me chamou a atenção. Que mais De fato, uma das coisas que a gente mais tem forte na nossa metodologia é isso, né? A gente sabe que a agenda das pessoas hoje é uma loucura. Aliás, desde 2001 já era uma loucura, né? E hoje, cada vez mais as pessoas vão tendo menos tempo, e poder fazer a reposição da aula que você perdeu, né, sem qualquer custo adicional, é realmente aí um grande diferencial que a gente tem, né? Porque existe uma preocupação muito forte, né, Márcio, de que a gente não quer só a mensalidade, a gente quer que o aluno realmente aprenda, né? E esses 15 anos, né, já com a Global Connection, como é que você sentiu essas aulas? Como é que você acredita que isso colaborou também com o seu progresso na carreira aí? Deixa eu só fazer uma conexão aqui, né? Em 2001 eu deixei a Xerox e vim trabalhar no Grupo Algar, para um projeto. Você veio para o Grupo Algar. Eu vim para o Grupo Algar e trabalhei por mais de 20 anos na Algar Telecom. Sim. Iniciei numa empresa que estava lançando data centers. Chamava-se Brasilis Data Center. Então, hoje, a gente está vivendo um boom de investimentos, né, em empreendimentos na indústria de data center, mas há 20 anos atrás a Algar já fazia data center. Sim. E tem, inclusive, um precursor em muita coisa. Em muitas coisas. Empresa fantástica, sensacional. Inclusive, tem um data center de altíssima qualidade e capacidade aqui em Uberlândia até hoje, que foi onde eu comecei a trabalhar, né? Sim. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial na Universidade Federal de Uberlândia também, na Faculdade de Gestão de Negócios, né? Certo. Então, como eu disse, eu fui buscando a minha formação acadêmica, suportar os movimentos que eu fazia. Perfeito. Você fez uma carreira acadêmica também, em paralelo ou não? Não como professor, certo, não com esse fim, mas como especialização, pós-graduação, extensão, sempre busquei. Por que eu trouxe essa informação da UFO? Logo depois da UFO, já na Algar, né, aproximadamente 15 anos atrás, eu me interessei por um programa de mestrado fora do Brasil. Aonde foi? Foi em Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, né, na cidade de Athens. Athens é uma cidade pequena, fica numa região central do estado de Ohio. Sim. E ela vive em função da Universidade de Ohio. Um campus muito grande, com unidades espalhadas e toda a estrutura de suporte lá, né? Sim. E foi uma experiência sensacional, uma experiência educacional, uma experiência de vida e uma experiência de comunicação, de língua e de tudo mais. Você ficou por quanto tempo lá em Athens? Eu fiquei, a pós-graduação total foram 3 anos, 1 ano no Brasil. Certo. Foi um período que eu morei em Franca, na cidade de Franca, eu morei por 3 anos na cidade de Franca. 3 anos, sim. Mas pelo Algar, você estava em Franca? Pela Algar. Trabalhando na Algar, eu fui responsável por dirigir a regional do interior de São Paulo, né? Certo. E eu ia todos os sábados para Campinas, tinha aula o final de semana todo em Campinas com os professores da Universidade de Ohio, material em inglês. Vinham para cá. Eles vinham para cá, eram programas de... Cada matéria levava 2 semanas, mas não era um curso online ainda. Não era um curso presencial. Embora tivéssemos bastante atividades online, né? Sim. A gente não tinha o recurso tecnológico que tem hoje, de uma videoconferência com a facilidade que a gente tem hoje. Bem diferente, né? Então eu fiquei 1 ano estudando em Campinas, eu ia para Campinas e tinha aulas presenciais. Depois eu fiquei no 2º ano remoto e 1 mês direto no campus da universidade em Ohio. Perfeito. Né? E depois no 3º ano mais 1 mês direto no campus da Universidade de Ohio. Então, somando essa carga horária toda, é um programa de mestrado americano em administração de negócios. Uau!
né? Foi um desafio, assim, espetacular, dá um frio na barriga. Sim. Eu acho que a gente tem que encarar as coisas que dão um verdadeiro frio na barriga. MBA, É o verdadeiro. né? Master Business Administration. Exatamente. Sim. É Literalmente. porque hoje tem muita pós-graduação que o pessoal dá o título de MBA, mas não é MBA. Não é. É só publicidade, vamos chamar assim, né? Então você teve essa oportunidade incrível lá, né? Incrível, enfim, tenho assim lembranças e aprendizados sensacionais. A preparação para esse MBA, ela foi, ela requereu bastante dedicação. Certo. Para ser aceito, né, para cursar esse programa, havia um teste, né, de inglês, Sim. TOEIC na época, se não me Ou engano. TOEFL. TOEFL. Porque para mestrado geralmente é o TOEFL. O TOEIC Acadêmico, é para... TOEIC exatamente. profissional e TOEFL acadêmico, né? Então, uma graduação deveria ser alcançada no TOEFL, e para isso eu deveria fazer o teste, né? O Brasil, na Sua época preparação para o TOEFL foi na Global Connection. já foi na Globo. Esse Porque isso é um diferencial nosso também. E foi uma preparação sensacional, contei com professores muito atenciosos, competentes, o Hans, enfim. O Hans. Hans me ajudou bastante nesse propriedade privada já da... E a preparação para um programa desse é parecida com o trabalho de um personal training. Sim. Eu tive a oportunidade de ter assim, a metodologia do teste, o conteúdo do teste e os ritos de preparação customizados para o teste. E além da preparação técnica, né, de conhecimento realmente, também uma preparação psicológica, porque é quase um vestibular e dá um pouco de... causa um pouco de ansiedade, né? Exatamente. Então, ter esse suporte da escola, da Global Connection, foi muito importante para conseguir ter êxito nessa certificação, né? nessa etapa, nessa certificação, né? E poder ter tido a experiência de fazer esse mestrado americano. Né? Show de bola, né? Então, você fez toda a preparação do TOEFL conosco, né? Gostei dessa analogia que você fez, é como se fosse um personal training mesmo, né? Tá? Ou seja, vamos fazer a ginástica correta para o seu tipo físico, para a sua resistência. E para o seu objetivo. E para o seu objetivo. Para o seu objetivo. Né? E aí você passou de primeira? Passei de primeira. Ó, bravo. Thanks God. Thanks God. Né? Show de bola. E aí fala um pouco mais pra gente dessa experiência lá em Ohio, né? Porque é conviver mesmo com o nativo, né? Numa cidade pequena, não é cosmopolita como Nova York, não é cosmopolita como Los Angeles, né? Ohio fica ainda ao norte, mais ali para direita, né? Dos Estados Unidos, né? Eu estive em Ohio, em Cincinnati, não estive em Athens, né? Mas você convive ali realmente com a realidade de um país, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que às vezes fui para o Rio de Janeiro, conheci o Brasil. Não, você conheceu o Rio, né? Uma coisa é você ir para o Rio de Janeiro, uma coisa é você ir para Porto Alegre, outra coisa é ir para Franca, né? Outra coisa é para Recife. São Brasis diferentes e os Estados Unidos é um país muito grande também. Então, você ir para Califórnia é diferente de ir para Flórida, é diferente de ir para Ohio, é diferente de ir para Utah. Totalmente. Né? E como é que foi viver em Ohio? O que você aprendeu lá com os nativos? É muito interessante. Tudo bastante diferente, né? Primeiro, o contato, né, com o estado, com a região, com a cidade, né? Eu cheguei numa época de frio, começando o inverno, se não me engano, outubro para novembro, né? Pegou neve lá. Peguei neve. A primeira vez que eu tive contato com neve foi lá. Foi em Athens, nessa experiência, né? Sim. E desde a chegada no aeroporto, né? O aeroporto de Columbus, ele tinha um transfer, né? Uma pessoa esperando com a placa, Mr. Márcio Jesus. E eu entrei num carro e comecei a conversar com um nativo, né? Com a pessoa que foi me buscar, né? E, de novo, dá um friozinho na barriga, até quebrar o gelo, tudo. Mas é libertador quando você tem a sensação, tem a confirmação que você consegue se comunicar. Às vezes foi muito bom. Não estranhou o sotaque? Estranha bastante. Como você disse, os Estados Unidos tem sotaques bem específicos em cada região, né? Hoje a gente fala Estados Unidos, mas
Durante a minha carreira eu tenho oportunidade de conversar com chineses, japoneses, australianos, ingleses, e o sotaque, de fato, ele muda bastante. Muda muito. Mas à medida que a gente atinge um pouco de experiência, não é um grande dificultador. Assim, é claro que é um pouco diferente, um desafio, né? Mas não é um grande dificultador. A gente consegue dar No começo, como aqui no Brasil, né? Se de repente a gente vai bem pro interior do Nordeste e nós falamos português desde criança. Parece outro idioma, né? Mas parece outro idioma, né? Parece outro idioma. Os nordestinos falam um pouco mais cantado, né? Os gaúchos falam diferente de nós mineiros, né? E quando você vai para São Paulo, você fala, de onde você é? Fala, uai, né? Inclusive nós mineiros, né? Eu fiz um trabalho durante um tempo com o Sebrae, como consultor do Sebrae, e a gente se reunia em Belo Horizonte, consultores do Sebrae do estado de Minas todo. Certo. A gente se reunia para treinamentos, alinhamentos, preparação, né, de conteúdos, né? Minas Gerais tem 5 sotaques bem definidos. O norte de Minas tem um sotaque mais parecido com o baiano. Tem mesmo. A turma da Serra ali de Juiz de Fora, eles são cariocas, né? Você tem certeza que eles são cariocas, né? O sul, ali perto de onde você nasceu. Um pouco mais cantado, lembra o catarinense, né? Exato. O Triângulo Mineiro tem meu sotaque é daqui, né? Eu acho que é um sotaque mais limpo, mais bonito. Mas brincadeiras à parte, o Triângulo Mineiro tem um pouco do interior de São Paulo, um pouco de Goiás, um pouco misturado. E a região de Belo Horizonte tem um sotaque bastante específico, bastante peculiar. Então a gente numa mesa, conversando assim, jantando, a gente percebia entre mineiros de 5 regiões diferentes, 5 sotaques diferentes. Né? E quando a gente pensa em inglês, que é a língua mais falada no mundo, em países diversos, culturas diversas, a gente se depara assim com sotaques muito diversos. Né? E isso que é uma coisa bacana no aprendizado de um idioma, né? Uma coisa é você falar com um americano da Califórnia ou com um americano de Oklahoma, né? Ou do Texas. Confesso que em Houston tive muita dificuldade de... Eu acho que eu levei 24 horas para entender o que eles falavam. Ligar né? a tecla SAP. Exato. Um pessoal muito receptivo, fui muito bem tratado em Houston, mas eu precisava da tecla SAP de vez em quando, né? Você falar com um nativo americano, outra coisa é falar com um nativo australiano, outra coisa é falar com um nativo inglês. Londres, Irlanda já dá uma certa diferença. E outra coisa, como você disse, pela sua experiência, é ter contato com outras civilizações falando inglês. O sotaque chinês é bem diferente, o sotaque indiano é bem diferente, japonês e assim por diante, né? Os nossos vizinhos aqui da América Latina também, falando em inglês, tem um sotaque bastante peculiar. Existe uma base de conhecimento, né, conhecimento humano, que ela é acessível ou acessada através da língua inglesa. Talvez pelas outras línguas a gente não consiga acessar essa informação, esse conhecimento. É um conhecimento libertador. Libertador. Né? E as suas experiências enquanto executivo também de negócios, né? Sentar à mesa com pessoas e conversar como a gente está conversando aqui em outro idioma. Como é que é essa... É gratificante. É muito gratificante, sabe? O Brasil é um país continental, né? Enorme, diversos Brasis. Sim. Mas, de certa forma, a gente é um país um pouco fechado. Quando a gente visita um país da Europa, é comum que as pessoas falem 2, 3 línguas. Sim. No mesmo país, né? Eles andam 200 quilômetros, saem de um país e vai para outro. A gente tem que andar 4.000 quilômetros, sei lá, 3.000 quilômetros para sair do Brasil, né? A gente é cercado por países que falam a língua... A gente está falando muito inglês, né? Mas tem outros idiomas também, inclusive, que a Global Connection ensina, né? Que são muito valiosos. A gente é cercado por falantes da língua espanhola e o Brasil não fala espanhol. Exatamente. A gente entende, a gente se vira com portunhol, mas não é um negócio comum, né? Sim. Na Europa é muito comum a gente se deparar, né, com pessoas que falam diversos idiomas. Eu já passei por uma ocasião, estava viajando num trem rápido, né, e ele tem poltronas que ficam umas de frente para as outras, né? Então estava eu e uma colega sentado e 2 rapazes sentados do outro lado. A gente estava indo de Bruxelas para Amsterdã, fazendo uma viagem, estava fazendo um tour de trabalho lá. E as pessoas sentaram, a gente se cumprimentou em inglês, tal, trocamos alguma cortesia ali em inglês,
E aí começamos a falar em português, eu e ela, né? Conversamos quase a viagem toda, uns 40 minutos de viagem falando em português, né? Sim. Chegou a estação que esses dois rapazes iam descer, né? Uhum. E aí a hora que eles foram se despedir da gente, eles se despediram em português. E aí nós perguntamos, poxa, vocês são brasileiros? Falei, não, a gente fala português porque a gente vai para Portugal, isso, a gente fala italiano, francês. Sim. Então é muito comum conviver com muitas línguas. No Brasil, Vocês não falaram infelizmente, mal não. deles, né? Porque Eu falei isso, falei, nossa, já pensou se a gente fala, pô, que esse cara é snob, feio pra caramba em português. A gente ia ficar numa situação eles estavam complicada. entendendo tudo. E no Brasil a gente é muito, assim, focado em tentar falar bem em português, né? Exato. E ter uma segunda língua, uma terceira língua é de fato um diferencial. Apenas 1% dos brasileiros falam inglês, né? Outros idiomas, então, é uma estatística que não chega nem a pontuar, né? E isso é uma triste realidade, porque, como você falou, se você faz uma pesquisa em português e o Google te apresenta 10 mil alternativas e em inglês ele te apresenta 500 mil, né? É uma proporção assustadora, né? Assustadora. Então, realmente, estudar um outro idioma não é só uma questão de precisão, é uma questão de ampliar a cabeça, né? Ampliar a mente, Exatamente. né? De nos conectar com o mundo, né? Com o globo. Sim. Uma outra experiência que eu tive, que o inglês foi, primeiro, fundamental, mas foi muito interessante também. Eu tive a oportunidade, em 2023, fazer um programa gerencial em Harvard. General Manager Program, um investimento educacional da Algar, né? Esse é um programa de treinamento, né? Que eu fiz trabalhando para a Algar à época, né? Certo. E eu fui para Boston e fiquei 30 dias também hospedado dentro do campus da Universidade de Harvard Business School. Sim. Num programa gerencial, né? Para executivos de negócios, né? Do mundo todo. Sim. Tinha 42 países representados na turma que eu participei. Que bacana. Eram cento e poucos executivos, a maior parte ou empreendedores ou executivos de grandes empresas, né? Sim. De 42 países diferentes. Certo. E a metodologia de Harvard toda é baseada em estudo de caso. Estudo de caso é em grupos. Sim. Então os trabalhos são em grupos o tempo todo. O convívio, existia um grupo fixo de 6 a 8 pessoas, onde havia um andar, eram flats, o apartamento, né, a hospedagem eram flats, e tinham andares com 8 quartos, suítes, 8 suítes. O grupo ficava hospedado no mesmo ambiente, tinha uma sala de estar e uma copa. Então a gente convivia o tempo todo, fazendo trabalho à noite, fazendo trabalho, enfim, para conseguir nos 30 dias, né, de imersão lá, cumprir a agenda. Pessoas do mundo todo, né? Pessoas Porque Harvard é cosmopolita. Exatamente. Então, no meu grupo, eu convivia com o Alex, da Austrália, Certo. com a Lana, que era vietnamita, Sim. com o Igor, que ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos há 20 e tantos anos, Perfeito. com o Paul, que é de Nova York, tem um sotaque nova-iorquino belíssimo, sensacional. Enfim, um grupo super misto que a gente convivia o tempo todo durante 30 dias. A gente tomava café junto, discutia os casos e debatia tudo. E o idioma comum a todos nós, O inglês. o inglês. José Maria, um espanhol que fazia parte do nosso grupo também. Enfim, isso no grupo menor. Na sala de aula, onde a gente tinha as interações, 42 idiomas. Você me perguntou sobre sotaques. Alguns países africanos, algumas regiões da África, têm um sotaque bastante peculiar também para falar para a língua inglesa, né? Sim. Depois da primeira semana fica tudo bem, mas Até mesmo o português. Eu já conversei com alguns moçambicanos, já conversei com angolanos em português, que são ex-colônias portuguesas também, né? É um sotaque bem diferente do nosso. E a Universidade de Harvard, para ter aceitação para esse programa, ela faz uma entrevista em inglês com os candidatos ao programa. Certo. Você tem que ter um mínimo de entendimento. Exatamente. Além do TOEFL, com a graduação mínima, você tem uma entrevista, onde ele vai, obviamente, avaliar a sua qualidade, a sua consistência de comunicação. Sim. E a sua experiência também para contribuir com o nível de discussão do grupo que é Exato, montado. porque você não pode ficar lá só passivo anotando o que o professor fala. Exatamente. Também colabora com o processo de aprendizado.
um exercício de leitura muito, muito forte, o volume de materiais que a gente usa. Cada estudo de caso são 15 a 20 páginas, né? Certo. E depois do estudo de feita a leitura e a discussão do estudo de caso tem 3, 4 perguntas. Só que são perguntas que requerem a compreensão do texto, a análise do texto para se posicionar. E depois é feita uma discussão oral. Então você tem que falar, tem que comunicar também. Ou seja, essa experiência te mostrou o seguinte: você aprendeu mesmo outro idioma. E continuo estudando, né? Assim, eu consigo me comunicar e consigo, modéstia à parte, me comunico. E por que você continua estudando? Isso é uma coisa importante para falar para quem está nos ouvindo. Isso é ótimo, né? O inglês é como a musculação, né? A gente aprende, mas se a gente não treina, ele pode atrofiar, né? Então, manter contato com a língua continuamente é importante. Hoje é muito fácil manter contato fazendo leitura, assistindo um vídeo na internet. Enfim, ela criou um acesso fantástico, né, a conteúdos, mas a capacidade de interagir com o professor, tirar dúvidas na hora que você está falando. Poxa, eu vou falar uma frase e me dá uma dúvida, será que essa colocação está correta? Será que na cultura da língua inglesa essa frase faria sentido? Exatamente, essa expressão faz sentido. Você poder ter essa troca com o professor ou com um grupo de colegas assim, é riquíssimo. Mantém a língua aquecida, mantém as conexões neurais cerebral ativas, né? E permite aprimorar continuamente. Assim, nós não somos nativos, a gente não tem uma vivência muito grande de morar, ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Exato. Então, manter um contato de qualidade com a língua é fundamental. E a possibilidade de ter aulas é talvez o ápice desse contato de qualidade, que você consegue tirar dúvidas em tempo real, explorar, enfim, além do que o Google consegue responder, um professor, um ser humano ali na frente, competente, capacitado para interagir com você em outra língua é muito Até forte. porque sempre vem novas expressões idiomáticas, sempre vem novas gírias, né? Sempre surgem novos vocabulários, né? Então a gente tem que se manter aí ativo. E a tecnologia, né, com toda a evolução dela, são ferramentas, sabe? Sim. A inteligência artificial, os processos robotizados, né, que precederam a inteligência artificial, a minha leitura é que elas vêm num momento espetacular. Dias atrás fiz uma palestra sobre isso, elas vêm num momento especial, mas para empoderar a capacidade humana. Sim. Para serem ferramentas que vão permitir o ser humano ir além, dedicar a sua capacidade intelectual de uma forma mais qualificada, né, acelerar processos de aprendizado, mas não substituir. Sim. Eu acho que essa visão da substituição, ela pode eventualmente até substituir algumas tarefas, alguns processos repetitivos, né? Mas a mágica, né, a beleza do momento tecnológico que a gente vive, e a gente está num momento pivotal, de fato, de ter um outro salto tecnológico, é de expandir a capacidade humana. É de, sabe, ter ferramentas que permitam que a gente se comunique melhor, que a gente consiga desenvolver um raciocínio de uma forma mais clara, direta, que a gente consiga aproveitar cada vez melhor nosso tempo de vida, né? Que afinal de contas, tempo é vida, né? Exato, exatamente, né? Me fala um pouco da metodologia da Global Connection, quanto que ela te ajudou nesse processo de aprendizado, né? Além da questão da reposição das aulas, né? A questão do Kaizen, da repetição, né? Como que isso te ajudou? Talvez esse é um dos motivos de eu continuar buscando sempre esse aprimoramento, né? A Global sempre usa materiais didáticos, né, alinhados ao seu objetivo, né? Como meu objetivo é business, eu tenho usado livros de business, né? Exato. E num nível de inglês que me desafie, mas que eu consiga também acompanhar, né? Para, obviamente, não ficar repetindo alguma coisa que já... Como se fosse um boneco, né? Exatamente. Tem esse componente, né, de estar sempre puxando um pouco, como um personal trainer, que vai lá e aumenta o peso da barra. Isso. O personal trainer do inglês, ele vai aumentar o desafio de aprendizado. Então, isso é muito bom. A metodologia de
de mentalizar e de usar, não decorar, não repetir, mas construir a interpretação realmente, apropriar daquele uso da linguagem. Acho que esse é Você falou uma terminologia muito importante. Repetição não é decorar. Porque eu decoro, depois que eu não uso mais, eu acabo esquecendo. Como a gente decorou muita coisa para o vestibular, né? Exatamente. Mas a gente não lembra mais para que serve aquilo, né? O aprendizado do idioma não, é a repetição por conta da convivência diária ali, né? E é bom saber que você permanece estudando conosco, né? Por conta dessa oportunidade de continuar desenvolvendo, né? É como se fosse a sua academia do idioma, É isso aí. né? Muito bom. E assim, com um reconhecimento, acho que importante e meritocrático, né? Que a língua inglesa, o suporte da Global Connection, a atenção da empresa, das pessoas, do Rogério, de todo o time, né? Sempre foi uma ferramenta, né? Um suporte para o desenvolvimento da minha carreira, para o desenvolvimento da minha carreira tanto profissional quanto acadêmica, né? Para o desenvolvimento da minha vida, né? Eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem internacional com a minha família, de turismo, onde eu tenho que usar a língua, né, com proficiência, né, vem sempre essa confiança que ela vem sendo construída há mais de 15 anos, né, com o suporte da Global Connection. Que coisa bacana, né? É uma pena que o nosso tempo já está se É, esgotando. como bons mineiros, né, a gente falaria se aqui deixar, mais um a gente fica mais um bom tempo. Mas eu queria encerrar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, né? O que é sucesso para você? E ele não combina as perguntas, né? Ele pega a gente assim de surpresa, né? Eu acredito que sucesso é uma medida de satisfação interna, sabe? Depende dos objetivos, das crenças, dos valores, né? Do propósito de cada pessoa, né? Mas sucesso é viver segundo seus valores, buscar e alcançar um propósito de vida que você persegue, né? Ter a consciência de que é possível gerar valor para a sociedade que a gente vive, né? É ter uma vida ética, respeitosa, ter amor da família, ter o carinho dos amigos, enfim. Ter sucesso profissional, ter certeza que onde você emprega o seu tempo, seu trabalho, a sua energia, isso frutifica e retribui na sua vida. Então, sucesso é ter esse sentimento de missão cumprida, de que vale a pena e de que tem, de fato, um valor ético tudo que a gente faz, que a gente persegue, onde a gente aloca nosso tempo, nosso esforço, nossa atenção. É perene. Perene. Não existe um momento que você fala assim, cheguei no sucesso. Né? A gente tem talvez uma pequena confusão entre sucesso e metas, né? Isso. O sucesso, eu dei uma resposta mais filosófica Não, mas de sucesso para mim, mas o sucesso para mim no final desse ano foi, por exemplo, trocar de carro. Era uma meta que eu tinha. É uma meta, né? Um sucesso para mim foi ter feito uma especialização em Harvard. Sensacional, uma meta de 1 ano, 2 anos que eu persegui. Então, essas metas, esses achievements, essas coisas que a gente vai alcançando ao longo da vida, são marcos do sucesso que a gente está construindo na jornada toda. Show de bola, né? Márcio, muitíssimo obrigado, né? Mais uma vez por ter estado aqui conosco, né? E para você que nos acompanhou durante esse tempo todo, com certeza sabemos que surgiram aí grandes aprendizados aí também para você. Até a próxima, então.